mas vai criar mais corrupção. Não, eu acho que vocês têm bastante corrupção já com aquele, sabe, os grupos de, como se chama, os grupos na favela que vendem bujões de gás e milícias. Então já tem. Então cada organização tem que monitorar o sucesso dos programas deles. E se os poderosos começar a monitorar o sucesso da guerra contra o povo brasileiro, eles devem admitir que não está funcionando bem. Porque a situação em várias cidades grandes, o Rio, São Paulo, está ficando pior. Então, precisamos uma coisa só para a polícia atuar melhor, doente, sem matar pessoas e sem, enfim, pagar o preço para os poderosos que facilitam e mandam vocês violaram direitos humanos do povo. Eu peço que os debatedores encerrem com as suas manifestações em 2 minutos. Então, eu vou aproveitar os 2 minutos tentando responder não, mas tentando falar rapidamente, porque são várias questões colocadas aqui, eu tive que ler novamente para... a pessoa que escreveu pensa, e acha importante, porque o que ela pensa, muitas pessoas pensam, que a polícia tem uma formação marcial, né, preparada para a guerra, e que, de certa forma, portanto, o Estado, do modo geral, utiliza-se dessa força policial, né, utiliza-se da força como uma forma de resolver, ou talvez de não resolver, os problemas da cidade. Então, existe essa preocupação aqui sobre a formação da polícia. E a outra questão ligada, né, totalmente ligada, que é a questão das políticas públicas para as comunidades consideradas vulneráveis. A preocupação que se tem aqui é, quando se implementam, quando se criam políticas públicas, se não está se vulnerabilizando mais, de modo a que termine discriminando mais, dificultando mais a implementação, ou pelo contrário, se a falta de políticas públicas ou abandono das políticas públicas seria, então, qual o caminho? Eu queria dizer que eu vejo uma grande ligação entre as duas questões e com o teu livro, Polícia e Política. Eu acredito que, para que as políticas públicas sejam não somente implantadas, mas para que se possa efetivar, é fundamental a participação, é decisivo a mobilização dos movimentos sociais. Tem que vigiar, tem que denunciar, tem que estar ali no efetivo cumprimento dessas políticas. Ou, pelo contrário, quando elas não existem, mas são promessas, inclusive, dos políticos, motivo maior, então, para que se venha implementar, porque acho, sim, fundamental a implementação de políticas públicas, do público. E a questão da polícia, da formação, eu só me permito dizer que eu discordo em parte quando se falou de que a polícia é reflexo da sociedade brasileira. Talvez seja reflexo de uma parte da sociedade brasileira que ainda clama, infelizmente, por soluções ou saídas autoritárias. Chegam a dizer, inclusive, que tem saudade dos tempos dos militares. Isso é um aviso para quem é defensor de direitos humanos. Essa história recente nossa de tortura e ditadura, ela precisa ainda, muito sim, chegar nas escolas, chegar nos jovens. Essa história deve ser sempre contada e recontada. E por isso, no meu entendimento, terminando, né, com a pergunta sobre a formação da polícia, eu penso e acredito sim que a educação em direitos humanos ela é fundamental a todos, mas acho que ela é em especial exatamente às pessoas que atuam nas instituições policiais, para que elas deixem de ser vistas como aquele braço armado do Estado. Se é que a gente quer uma cultura de paz.
e para que as coisas não tenham que ser sempre resolvidas no plano penal ou do ilegal. Mas eu tenho dois do outro aqui que eu não usei. Bom, quais são as ações efetivas que a Brigada Militar tem para iniciar uma mudança de consciência e seu efetivo fim de que os direitos humanos da cidadã negro sejam exercidos? Essa é a pergunta. Efetivamente, as ações passam pela própria criação de uma assessoria de direitos humanos. Primeiro ponto. Segundo ponto é essa assessoria de direitos humanos ter representação num comitê de igualdade racial do Estado, participar de uma rede de direitos humanos. Efetivamente, mudança de currículo de direitos humanos. Nós mudamos o currículo de direitos humanos dentro dos cursos de formação. Nós tínhamos uma carga horária pequena e houve um aumento de carga horária. Uma questão também, orientação quanto à questão dos movimentos sociais. Até 2010 havia orientação diferenciada. Vocês podem lembrar. Manifestações na Praça Matriz não aconteciam. A polícia chegava e muitas vezes retirava. Manifestações na frente do Banrisul, na greve de 2010, houve uma líder sindical que teve o braço quebrado pela polícia. Chegou um grupo de policiais e acabou agredindo os que estavam ali fazendo apenas uma manifestação para que os outros não aderissem à greve. E essa é uma orientação diferente desse comando. Isso a partir de 2011. Uma outra questão é que movimento social não é crime. Movimento social é movimento social. Movimento sindical não é crime, é movimento sindical. Isso está sendo mostrado. Com relação à questão do Largo Grande Pérez, que alguém perguntou, não houve uma abordagem, houve uma manifestação pública na praça, na frente da prefeitura, depois uma volta ao entorno do símbolo da Copa, e em determinado momento alguém desse grupo decidiu que iria acabar com aquele símbolo, porque entendia que aquilo era um símbolo do capitalismo, que estava se usando o espaço público para usar o privado, e a Brigada Militar foi solicitada. Houve uma batalha, entre aspas, no local, manifestantes feridos, policiais militares feridos, mas isso aconteceu. No momento que encerrou o processo, houve aí que vem o excesso. Quando o policial ele faz o seu trabalho e usa todos os procedimentos, diálogo, negociação, o taser, prisão, condução e, por último, a arma de fogo, isso está dentro de uma escala de trabalho, dentro de uma lógica. Quando esse policial ele não passa esse processo, ele não negocia, ele não dialoga, ele vai chegar no final e vai cometer o quê? Vai deixar de usar a técnica policial e vai fazer violência. Esse é o que acontece quando extrapola esse limite. E esse limite aconteceu ali em alguns casos. Então é isso. Muito obrigado. O doutor Antônio Carlos Cortes gostaria de entregar um presente à professora Marta. Então eu peço que se aproxime da mesa. Eu penso que é importante que quem estuda a história da nossa negritude e leva isso para além fronteiras, dizendo claramente que a nossa democracia não é o que é pintado, o que é contado, merece sim levar um pouco da história dos colonos e quilombolas da nossa terra. Agradeço muito, bonito o livro. Eu não posso dizer mais, só que eu aprecio a sua atenção e se tivesse mais tempo eu gostaria de ouvir vocês.
as suas propostas, o que vocês querem, como que a polícia pode ficar numa posição melhor em todos os tempos. Só uma coisa que eu queria dizer, essa intervenção aqui que fala sobre a posição da polícia, a polícia, em cima fica o Estado e o governo e o povo aqui. Então a polícia se insere entre o Estado não justo, o Estado geralmente que promove a discriminação, e o povo. E é uma posição muito difícil, porque eles têm que fazer o que os governantes querem, e isto requer que a polícia tentar curar de tudo. Todos os problemas do Estado falido, ou Estado não justo. Então, eu acho que os interesses para a polícia é mudar essa situação também, entrar numa luta contra... vocês podem, eu sei, é difícil dizer, negar alguns, como se diz, ordens para fazer coisas não justas. É difícil, mas vai começar uma mudança. E o doutor Antônio Carlos foi muito generoso e ele pediu para que seja sorteado esse exemplar. Então, quem ficar até o final, tem que ficar até o final, poderá participar do sorteio. Eu agradeço novamente a presença e ressalto que a Apergs e a Faced agradecem a presença da conferencista, a professora Marta, e dos debatedores, Tenente Coronel Franklin, Giancarla Brunetto. E convido para que vocês, então, tomem seus lugares na plateia para procedermos com o evento. Para compor o painel O Negro e os Crimes Raciais, chamamos à mesa o Dr. Roger Halpe Rios, o Dr. Antônio Carlos Cortes e o Dr. Jorge Terra. Então, apresento o primeiro painelista. Dr. Roger Halpe Rios é juiz federal, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador visitante na Universidade do Texas em Austin e na Columbia University, professor do curso de mestrado em Direitos Humanos da Uniriter, autor, dentre outros, dos livros Direito da Antidiscriminação e Defesa dos Direitos Sexuais. Com a palavra, o Dr. Roger Halpe Rios. 20 minutos, por favor. Boa noite. Eu gostaria de, na presença aqui dos meus dois colegas de mesa, o Dr. Jorge Terra e o Dr. Cortes, agradecer ao convite formulado pela Associação dos Procuradores, pelo curso de especialização ali da universidade. A Giancarla está aqui também, eu quero agradecer. Para mim é uma honra poder dispor da palavra nesse evento tão importante e também agradecer a conferência da professora aqui que abriu, né? Bom, eu vou tentar ser bastante direto e sucinto, em 15, no máximo 20 minutos, trazer algumas ideias sobre aquilo que está sendo colocado como título do nosso evento, O Negro e a Lei Penal. Quando eu comecei a refletir sobre o que falar, eu disse para mim mesmo, nós teríamos pelo menos dois caminhos para falar do negro e a lei penal, né? Nós poderíamos ver quando a lei penal é administrada contra a população negra, como a professora aqui que nos antecedeu tanto mostrou com tanto brilho, fazendo a comparação com o Brasil e os Estados Unidos. E depois nós também podemos pensar como a lei penal está escrita e se ela é adequadamente formulada para tentar combater as situações de discriminação racial que nós vemos por aí todos os dias. Então eu vou organizar a minha fala nesses dois modos. Num primeiro momento, eu vou levantar alguns pontos sobre como é que a lei penal está atuando, se está sendo como está sendo aplicada diante da população negra. E num segundo momento,
pensar o seguinte: se a lei penal que nós temos, que objetiva combater racismo, ela é adequada, ela está bem formulada ou não. Especialmente no momento atual, que nós sabemos, existe até um anteprojeto de novo Código Penal, que está propondo uma nova redação, inclusive, para os crimes de racismo. Então eu vou estruturar minha fala nesses dois momentos, e de imediato agradeço mais uma vez o privilégio de poder dispor da palavra aqui. A professora Marta já trouxe algumas estatísticas, alguns dados, eu não vou repeti-los, eu só vou salientar alguns para contextualizar a minha fala. Então, primeiro tópico. Pergunta: a lei penal está conseguindo ou não está conseguindo proteger negros, proteger brancos da mesma forma? Como a professora disse aqui, os dados são, infelizmente, estarrecedores, né? O relatório da violência no Brasil, compilando os dados de 2005 a 2011, chega à seguinte conclusão, né? A partir de 2002, fica evidente um forte crescimento da vitimização da população negra. Se em 2002 morriam proporcionalmente 46% mais negros que brancos, esse percentual em 2011 se eleva para 67%, chegando num certo momento até 103% a mais. Ou seja, morrem proporcionalmente mais do dobro, chegaram a morrer mais do dobro de negros do que de brancos. Isso chega às raias daquilo que a professora falou, de poder ser classificado do ponto de vista demográfico como uma situação de genocídio. Na média brasileira, considerando todos os estados, significa que morrem 67% a mais de negros do que brancos. Esse é o dado do mapa da violência de 2011. Na Paraíba, por exemplo, esse número chega a 1.083% a mais de negros do que brancos. Em Alagoas, 974%. Em 11 estados brasileiros, esse índice ultrapassa os 200%. No Rio Grande do Sul, onde a população negra, se comparado com outros estados, é considerada menor, ainda assim aqui a diferença para mais é de 12,5%. Ainda considerando a diferença populacional da população negra do Rio Grande do Sul, comparado com outros estados brasileiros, especialmente o Nordeste. Então, a primeira pergunta, a primeira resposta é a seguinte: a lei penal, quando quer proteger a população de homicídio, e quando eu falo aqui da lei penal, eu não estou falando só do modo como ela é escrita, mas como ela é aplicada, seja na segurança pública, seja na promotoria, seja no judiciário, não está conseguindo em todo esse sistema, todo esse aparato, proteger, né? Então a lei penal não está conseguindo proteger de forma igualitária o direito à vida de negros e brancos entre nós, com números tão trágicos. Segunda questão: quando se trata de aplicar agora, quando brancos e negros são réus no Brasil. A professora Marta já trouxe alguns números que eu gostaria de salientar, pensando no Brasil. Nós temos uma pesquisa científica do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que pegou todos os processos de crime de roubo em São Paulo entre 1991 e 1998. Considerando a quantidade de réus por crime de roubo entre brancos e negros, homens e mulheres, e considerando o indiciamento, a instrução processual, a sentença, a condenação e a execução, essa pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é um instituto bastante sério e considerado, chegou aos números, durante 7 anos em São Paulo, de que os indiciados negros são mais condenados que os indiciados brancos, e que a diferença ainda fica maior quando se trata da comparação entre mulheres negras e mulheres brancas. Para não falar de um outro número também que a professora referiu, ou podemos inferir do que ela referiu, que é o tempo dos processos. O tempo de processamento, de instrução, condenação e execução, quando se trata de réus negros, e no caso de mulheres negras ainda mais, é muito mais rápido do que quando se trata de réus brancos, especialmente quando se trata de homens brancos, se compararmos com mulheres brancas. Do outro lado, ainda pensando, trazendo dados sobre como a lei penal é aplicada, mas agora a lei penal que visa combater o racismo. Os números que encontrei, pesquisas sérias, analisaram 2 biênios, 2005, 2006 e depois
2007 e 2008. Efetivamente, comparados esses dois biênios, o número de processos por racismo na justiça brasileira, sejam esses processos criminais ou trabalhistas, ou cíveis, ou administrativos, efetivamente aumentou em 76%. Comparados os dois biênios, houve 76% a mais de processos pugnando por penas, sejam penas criminais, seja indenização civil, trabalhista e assim por diante, em casos de racismo. Condenação nesses casos, e aqui que se considera o conjunto de penal, civil, trabalhista e assim por diante, foram em 36% dos casos. O Estado brasileiro, que nesses dois biênios, que são os dados que nós temos disponíveis, aumentou de forma mais significativa o número de processos por racismo, repito, penal, administrativo ou civil, foi o Rio Grande do Sul, que responde por 33% dos processos nesses biênios do Brasil inteiro relacionando racismo. Bom, diante desses dados que eu quero juntar e salientar alguns que a professora tinha falado aqui antes do nosso painel. Como pensar o papel da lei, especialmente da lei penal que combate o racismo e a antidiscriminação? Existe uma área do direito que se chama direito da antidiscriminação. Essa área do direito é uma área que trata de como o direito de igualdade responde a situações de discriminação. Ela abrange tanto o direito penal, quanto o direito civil, quanto o direito trabalhista, quanto o direito administrativo e assim por diante. No Brasil, nós temos sim algumas leis nesse sentido. É verdade que apesar dos números que eu mostrei aqui de algum crescimento, ainda é uma área bem pouco desenvolvida entre nós, especialmente se nós nos damos conta da gravidade do fenômeno da discriminação, conforme os números que eu acabei de colocar aqui e a professora colocou antes da minha fala. Quando se fala, então, lei que protege contra a discriminação, leia-se, legislação antidiscriminatória, o que se tem em mente? Se tem em mente combater uma prática. Qual é a prática? É a discriminação. Nós vamos ver escrito nas leis assim: esta lei pune os crimes por preconceito e discriminação. A lei usa os termos preconceito e discriminação e o que ela quer combater efetivamente são as práticas discriminatórias. O que essas leis protegem? Não protegem simplesmente e somente um grupo que é vítima de violação de seus direitos de uma forma desproporcional, como nós vimos aqui. Protegem, sem dúvida, esse grupo, tanto de pessoas quanto coletivamente que sofrem esse tipo de discriminação, mas também protegem a ordem democrática, protegem o convívio, protegem o pluralismo, protegem a ordem constitucional. Ou seja, quando nós falamos de legislação antidiscriminatória e pensamos especificamente na situação da população negra, nós não estamos falando certamente num problema da população negra. Nós estamos falando num problema, né, da nossa democracia, da nossa sociedade como um todo, do nosso tipo de convívio. E é isso que essa legislação protege, né? Repito, além das pessoas que sofrem diretamente essas práticas discriminatórias, além dos grupos, das comunidades que sofrem esse tipo de violação de direitos, é a própria ordem democrática, né, a própria convívio democrático plural que está em questão. Que tipo de discriminação que essas leis buscam responder? Eu diria que nós podemos dividir em dois grupos de discriminação. Essas leis buscam, em primeiro lugar, proteger contra a chamada discriminação direta, ou seja, a discriminação intencional. Para isso, nós temos, seja a lei trabalhista, seja a lei civil, seja a lei administrativa e especialmente a lei penal. Eu digo especialmente por quê? Porque a lei penal se volta contra aquelas condutas que intencionalmente querem produzir discriminação, no nosso caso aqui, racismo. Mas nós também temos possibilidade de reagir diante da chamada discriminação indireta. Vale dizer, aquela discriminação que é não intencional. Diante dessa discriminação não intencional, que causa também muita e muito grave violação de direito, se nós não temos a lei penal, porque a lei penal só pune os atos intencionais, nós temos todo o restante. Temos a lei civil, temos a lei administrativa, temos a lei trabalhista. É famoso
no Distrito Federal, por exemplo, o ajuizamento de uma série de ações civis públicas contra os bancos do Distrito Federal, né, por discriminação no mercado de trabalho. Processos esses que tiveram muita dificuldade naquela época de receber sentenças de procedência, porque existe, como nós sabemos, uma grande resistência e uma grande dificuldade por parte de grandes setores da nossa sociedade de admitir a discriminação racial e a violência dela, ainda que nós tenhamos números tão terríveis e tão vergonhosos como nós falamos aqui, a professora falou, eu acabei de repetir hoje. Bom, como que deve ser, agora pensando mais especificamente na lei penal, como que deve ser feita a lei penal para que possa proteger melhor e possa, portanto, produzir mais resultados antidiscriminatórios? Me perdoem se nem todo mundo aqui é do direito, mas eu vou falar bastante de direito aqui agora, tentando ao mesmo tempo me fazer entender para todos. Tem basicamente duas formas de redigir a lei para essa finalidade, para proteger via direito penal contra os crimes de racismo. Uma forma é a forma que tradicionalmente nós temos feito na nossa história brasileira. Desde a lei Afonso Arinos, de 50, depois com a emenda que ela recebeu em 85, depois com a lei 7716 de 89, que é a lei mais importante que nós temos no Brasil para combater crimes de racismo. Desde então, isso não mudou agora nesse anteprojeto de Código Penal que está para ser votado no Congresso. As nossas leis adotam o seguinte modo, a seguinte técnica. Elas fazem uma lista de condutas proibidas. Por exemplo, é proibido discriminar no acesso ao hotel. É proibido discriminar na matrícula da escola. É proibido discriminar na oferta de emprego. As leis aí tentam fazer uma lista de situações onde, se houver discriminação, haverá ou poderá haver processo, instrução, condenação e assim por diante. Uma outra forma de combater a discriminação através da lei é fazer, por exemplo, como faz o Código Penal da Espanha ou de outros países. Eles não fazem uma lista de locais onde é proibido discriminar. Eles dizem assim, mais ou menos, né, que sempre que alguém discriminar no exercício de qualquer direito, essa prática de discriminar no exercício de qualquer direito constitui crime e, portanto, deve ser apenada com tal ou qual pena, seja de privação de liberdade, seja de multa ou assim por diante. Essa técnica, vejam, são dois modos. O primeiro modo é fazer uma lista de condutas em determinados espaços. O outro modo é muito mais capaz de pegar a realidade, muito mais aberto no bom sentido. Por quê? Porque ele diz: qualquer direito cujo exercício for dificultado, impedido, restringido, por motivo de discriminação, isso constitui crime. Acho que uma bandeira interessante, uma ideia interessante, até para os advogados aqui presentes, pessoas que se interessam em direito e também para os movimentos sociais e organizações, é, quem sabe, propor uma redação de lei penal nesse segundo estilo, porque é uma forma muito mais eficaz de dar conta de muito mais situações e muito mais casos. É verdade que isso quebra com o jeito como nós temos feito no Brasil até hoje. E nós não devemos ter medo de quebrar com esse jeito, até porque, ainda que nós saibamos que a lei não é milagrosa, que a lei não é uma panaceia para todas as dificuldades, mas ela é um dos elementos importantes para combater essa situação. E quanto melhor nós tivermos as nossas leis redigidas, mais chance esse elemento vai ter de produzir algum resultado diante de números tão escandalosos como nós vimos. Então, isso é uma discussão, um debate atual que está presente agora no Brasil em função desse anteprojeto de Código Penal que está aí sendo discutido no Congresso. O jeito como nós, desde a lei Afonso Arinos até o que está hoje proposto como anteprojeto, redigido as nossas leis, é um jeito, digamos assim, totalmente casuísta e improvisado. E esse casuísmo e essa improvisação certamente não ajuda nada e são mais motivos, né, números tão desfavoráveis quando a gente fala de quão poucas condenações, seja na área civil, seja na área administrativa, seja na área penal, nós no Brasil.
Bom, nesse contexto todo, eu diria que efetivamente, e eu concordo em parte com o que o tenente-coronel colocou aqui na sua fala, que efetivamente esses números, eu falei do judiciário aqui, das dificuldades de condenação, dos números baixos de processos, só 36% de casos de condenação, ainda que as coisas estejam um pouco melhores hoje do que estavam há 15 anos atrás. Efetivamente, isso é reflexo, a polícia e assim por diante começam a atuar na contramão dessa cultura. Então eu diria assim, entendam bem a expressão que eu vou usar, é um movimento de contracultura. É um movimento de contracultura para o qual nós, brasileiros, já temos acúmulo de dados, de estudos, de conhecimento, de luta dos movimentos sociais e profissionais nessas áreas todas, seja na polícia, na advocacia, no Ministério Público ou na Justiça, que podem começar a fazer essa diferença. Então nós não devemos, vamos dizer assim, nos justificar a nós mesmos como reflexos. Nós não somos reflexos porque nós já temos condições de começar a atuar num outro sentido. Eu acho que é para isso, obrigado, que nós estamos aqui. Eu acho que, como o senhor disse também, né, tenente, não é só uma questão de pregarmos para os convertidos. Nós não estamos aqui pregando para convertidos, nós estamos, se quiserem usar essa metáfora religiosa, né, nos convertendo para nos capacitar a agir propositivamente. E eu agradeço, então, o convite, agradeço aqui especialmente na pessoa do Dr. Jorge Terra, que fez o contato desde o início, e do Dr. Cortes, com quem eu já tive o prazer de até profissionalmente encontrar em alguns casos. Muito obrigado. Agradeço a presença do Dr. Roger Halp Rios e de sua palestra. Passamos agora a palavra para o Dr. Antônio Carlos Cortes. O Dr. Antônio é advogado, detentor do troféu Zumbi no ano de 1993, outorgado pela Associação Satélite Prontidão e pela Sociedade Floresta Aurora. Detentor também do troféu Carlos da Silva Santos, outorgado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre no ano de 2001. Atualmente, o Dr. Antônio é conselheiro suplente do Conselho Estadual de Cultura para o biênio 2012-2013. Vou ser bem breve, vou tentar não usar todo esse tempo, mas o Caetano Veloso já afirmava: todos sabem como são tratados os negros no Brasil. Quando eu digo que novas casas grandes e novas senzalas, eu estou me referindo a que todos os instrumentos legais que são utilizados na nossa legislação seriam maravilhosos se eles fossem cumpridos, mas infelizmente não. Recentemente, em um processo de uma ação penal por discriminação, porque mudou a legislação de 2009 para cá, foi realizada a movimentação pela parte, vou ser bem objetivo e procurar fugir do termo jurídico em si. Então, a expressão utilizada foi macaca, macaquinha, a querelante, a acusadora. A juíza que recebeu a petição disse que a expressão macaquinha precisaria ser entendida em que contexto foi processada. Ora que basta abrir o dicionário, se é que ela não sabia, né? E rejeitou o prosseguimento do feito. Está em grau de recurso e tal. Mas, felizmente, nem tudo acontece dessa forma, dessa juíza. Há um caso em que nós patrocinamos, em que há a demonstração aqui, em que houve a condenação, porque a pessoa, a agressora, colocava no vidro do apartamento dela, que dava para a vizinha, a qual ela discriminava,
fotografias de animais, especialmente macacos. E saía com os seus cachorros, e lá pelas tantas ela dizia: vamos para casa, macacada, então, para atingir a vizinha. Nós entramos então com a ação e conseguimos, Dr. Melgaré, o promotor de justiça, eu gosto de registrar o seu nome, Dr. Melgaré atendeu o nosso pedido de busca e apreensão daqueles cartazes para materializar a ofensa. E aí acabou nessa demonstração, que eu coloco com enorme prazer o nome do desembargador Alfredo Foster, que disse: demonstrada pela prova testemunhal a ocorrência de discussão entre querelante e querelado, e que esta ostentou na janela externa do seu apartamento, onde a querelante e outros moradores tinham plena visão, as figuras de animais, especialmente macacos, em franca alusão à raça negra da ofendida. Presente o elemento subjetivo. O elemento subjetivo do tipo. Ou seja, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão da sua raça. Delito caracterizado, prova suficiente para um juízo condenatório, sentença e apenamento confirmados. Todos os graus de recurso foi mantido. Mas estes casos, é como disse o doutor Roger, são casos escassos, isolados, e que não vão enriquecer, doutor Terra, a jurisprudência, que possa prevalecer em outras circunstâncias. Nós tivemos também, e foi comentado pela doutora Marta, com relação à vadiagem, vejam bem, né, como vem de longe isso. Logo depois da abolição da escravatura, eu não vou nem entrar na legislação que ocorreu depois, logo depois da abolição da escravatura, especificamente, foi 13 de maio de 88, todos sabem, em 4 de junho de 88, surgiu a primeira lei da vadiagem. 30 dias. Quando milhões de negros foram jogados nas ruas e sem emprego, surge o projeto de repressão à ociosidade. A primeira versão da lei da vadiagem, que pune, como até hoje, os jovens negros desempregados nas metrópoles brasileiras. E diz a legislação, e que é mencionado, e felizmente hoje tramita um projeto do ex-deputado Marcos Rolim e apresentado pelo hoje ministro da Justiça, que também é deputado, José Cardoso, em que pedem a revogação disso, porque admitem que, ainda que haja a exclusão social, a fome e ao desespero revelado a crueldade insuperável, essa lei da vadiagem, e eu me permito, embora o tempo escasso, ler para os nossos amigos uma sentença, um resumo da sentença do juiz Moacir Danilo Rodrigues em 1979, em que ele diz: um certo fulano com 29 anos, operário, foi indiciado em inquérito policial pela contravenção de vadiagem, prevista no artigo 59 da Lei das Contravenções Penais. Requer o MP a expedição de portaria contravencional. O que é a vadiagem? A resposta é dada pelo artigo supramencionado. Entregar-se, abre aspas, habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho. Trata-se de uma norma legal, draconiana, injusta e parcial. Destina-se apenas ao pobre, ao miserável, ao farrapo humano curtido e vencido pela vida. O pau de arara do Nordeste, o boia fria do Sul, filho de pobre, que pobre é e sujeito a essa penalização. Como já foi dito aqui, né? O filho do rico, que rico é, não precisa trabalhar porque tem renda paterna para assegurar meio de subsistência. Depois se diz que a lei é igual para todos, máxima sonora na boca de um orador, frase mística para apaixonados e sonhadores acadêmicos de direito. Realidade dura e crua para quem enfrenta diariamente filas e mais filas na busca de um emprego. Constatação cruel para quem diplomado incursiona pelos caminhos da justiça e sente que os pratos da balança não têm o mesmo peso. Marco Antônio mora na Ilha das Flores, no estuário do Guaíba. Carrega sacos, trabalha em nome de um irmão. Seu maior mal era estar em um bar na Voluntários da Pátria às 22 horas.
Mas se haveria de querer que estivesse numa uísqueria ou choparia do centro, ou num restaurante de Petrópolis, ou ainda numa boate de Ipanema, na escala de valores utilizadas para valorar as pessoas, quem toma um trago de canha num bolicho da Volunta às 22 horas e não tem documento, nem um cartão de crédito, é vadio. Quem se encharca de uísque escocês numa boate da Zona Sul ao sair de madrugada, dirige um belo carro com a carteira recheada de cheques especiais, é um burguês. E se é pego ao cometer uma infração de trânsito constatada a embriaguez, paga a fiança e sai livre, solto. Aquele que não tem emprego é preso por vadiagem. Não tem fiança. E mesmo que houvesse, não haveria dinheiro para pagá-lo e fica preso. Por outro lado, na luta para encontrar um lugar ao sol, ficará sempre fora o mais fraco. É sabido que existe desemprego flagrante. O Zé Ninguém, já foi dito, não tem amigos influentes. Não há apresentação, não há padrinho. Não tem referência, não tem nome, não tem tradição. É sempre preterido. É Nico Bondade, já imortalizado pelo humorismo, mais tragédia que humor do Chico Anísio. As mãos que fazem força, que carregam sacos, que se agarram na picareta, nos andaimes, que trazem calos, unhas arrancadas, não pode se dar bem com a caneta. Veja-se a assinatura do iniciado da folha 5. Nem com a vida. E hoje, para qualquer emprego, existe no mínimo o primeiro grau. Aliás, grau acena com graúdo. É deles o reino da terra. Marco Antônio, apesar da imponência do nome, é miúdo. E será sempre sua esperança, talvez o reino do céu. A lei é injusta. Claro que é. Mas a justiça não é cega? Sim, mas o juiz não é. Por isso, determino o arquivamento deste inquérito. Amigos, irmãos, para encaminhar a minha fala, antes que me acenem com o tempo, nós chegamos à lei lá 9.459, a Lei Paim, em que estabeleceu o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, em que ela estabelecia a pena de 1 a 3 anos de reclusão. Só que dependia que tudo ocorresse a tramitação legal no prazo de 6 meses. E aí o que nós começamos a fazer, e me parece, alguns dizem, doutor Roger, que isso foi inédito no país. Ao invés de entrar na delegacia com a representação ou com a queixa, enfim, nós pegávamos a cópia da ocorrência policial e ingressávamos direto em juízo, munido de testemunhas, com a queixa-crime. Ou seja, nós éramos dono da ação penal. O Ministério Público agia apenas como fiscal da lei. E se desencadeava, produzimos toda a prova em juízo. Não dávamos bolas se o delegado iria fazer o inquérito policial ou não, até porque nunca fazia, ficava na gaveta. E tinha o prazo decadencial de 6 meses. Se isso não fosse feito em 6 meses, arquivava-se. Quando era remetido para a Justiça, muitas vezes o Ministério Público dizia: aguarde-se a representação do ofendido. Só que o ofendido não era comunicado. Então, passavam-se os 6 meses, arquivava. Então, nós movimentávamos dessa forma. Essa lei 9.459. E aí, meus irmãos, estou concluindo. Veio a lei 12.033, de 29 de setembro de 2009. Essa lei tornou pública condicionada esse tipo de processo, esse tipo de ação. Isso quer dizer o quê? Condicionada à vontade do Ministério Público. Ou seja, nós fomos castrados na nossa movimentação judicial. Ou seja, o Ministério Público, mesmo que haja representação, doutor Roger, lá da delegacia, que o delegado faça o inquérito e remeta para a Justiça, o Ministério Público vai examinar.